A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um Perguntas e Respostas. Eu sou o pastor Alex que apresenta, o Cafezinho com Jesus. Hoje nós estamos no áudio 27, Vamos lá. A irmã Ivone, lá de Goiás, ela perguntou sobre o espinho na carne, O que é o espinho na carne de Paulo? Bom, a gente vai ver muitos teólogos, procurar descobrir o que é aquilo, mas nenhum deles consegue uma resposta concreta, Então a gente só fica mesmo com o texto base, somente com esse texto para que a gente possa ter um entendimento, Aqui em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz assim, o que era o espinho na carne dele? E para que me não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, qual me esbofeteia, Satanás, para me esbofetear a fim de me não exaltar. É como se fosse assim, ele está dizendo, olha, é como se fosse um tapa na cara. Toda vez que eu fosse me sentir, nossa, que revelação profunda você tem, ele sentisse aquele espinho assim, pá, ele já ia não se sentir, tá? A gente não tem uma clareza ainda sobre isso, tá bom? Bom, a irmã Merces do Rio de Janeiro perguntou se Deus envergonha ou ele mostra no que devemos melhorar, Vamos dar uma lida aqui em Gênesis, no seu capítulo 3 e no verso 8, E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Deus não envergonha, nós causamos a vergonha por causa do pecado. Então nós sentimos vergonha, Na verdade Deus não humilha. Deus humilhava o inimigo, hoje Deus não trabalha mais dessa maneira não, tá? Então a gente sabe que Deus não envergonha. A capa dele vai cair. Não, meus irmãos, ele mesmo vai fazer a capa cair e vai ser envergonhado. Não é Deus que vai causar isso não, tá? Terceira pergunta. Uma ouvinte, a dona Rosaninha, lá de Goiás, perguntou, ela disse que há um só batismo, e quando a pessoa vai para outra igreja batizada de novo? Deixa eu explicar para a senhora, olha, tudo isso acontece se o primeiro batismo foi errado, então ele acaba não sendo válido. Imagine que você entrou numa igreja torta, um pastor que faz um monte de coisa errada, então ele batizou você não consegue viver com aquele batismo, por mais que foi seu primeiro batismo. Aí as igrejas permitem você fazer um novo batismo, porque aquele não valeu, não foi um batismo de acordo com a vontade de Deus, entendeu, irmã? Bom, quarta pergunta, uma irmã católica, ela perguntou para a dona Shirley, sobre a dracma perdida, para ser esclarecido. Bom, eu já tenho várias mensagens, mas então eu vou esclarecer um pouco rápido para a nossa irmã aqui. Você vai abrir em Lucas capítulo 15, verso 8 a 10. 15, 8 a 10, diz assim, O qual a mulher tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Na realidade, ela perdeu uma dracma. Uma dracma é uma moeda, daquela época. Ela perdeu uma moeda muito valiosa. E ela começou a procurar, mas o que ela fez? Ela acendeu a candeia, significa que ela perdeu em lugar escuro. Às vezes algum lugar da sua vida está escuro, vai ter que acender a candeia, Varreu a casa, significa que estava sujo, além de escuro, sujo. E buscou com diligência, significa que ela prestou mais atenção em procurar. Aí ela achou, entendeu? Talvez você perdeu um dom, talvez você perdeu uma bênção, talvez você perdeu alguma coisa. Faça isso na sua vida e tudo vai dar certo. Amém? Bom, a irmã Iraci, lá do Paraná, ela é a irmã Iraci do Paraná e a irmã Jucineia de Goiás, E a tia da irmã Deise, lá do Rio de Janeiro, perguntou, como cresceu a humanidade a partir de Caim? Meus irmãos, é muita gente perguntando a mesma coisa. Olha só, já vou dar uma resposta só que já vai servir para todos. Adão e Eva teve filhas, meus irmãos. É que as mulheres não eram contadas. Era um costume dos hebreus, um costume do povo de Deus de não contar as mulheres, Ele podia ter 3 mulheres e um homem, ele falava que ele tinha um filho homem.
Mas e as mulheres? Não era contada. Deu para entender? Você vai ver isso na Bíblia direto. As mulheres não eram contadas. Tanto é que as 12 tribos de Israel não está contando a filha de Jacó. Ele teve uma filha também. Mas não está contando 12 tribos e mais uma. Não, porque ela teve filhos. Seria uma tribo? Não, mas não foi escolhida como tribo. Então, Caim casou-se com uma irmã dele, para que pudesse. Nossa, que escândalo, meus irmãos. Naquela época, precisava propagar. E eles não tinham problemas de ter esse tipo de relacionamento. Os parentes casavam entre si. Deu para entender? Então, Caim casou-se com a sua irmã, né? Aonde que a gente pode ver um texto que vai falar um pouco sobre isso? Olha só, em Gênesis, no capítulo 5 e no versículo 4, diz assim, ó, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ele teve filhos e filhas, né? Aí você pode falar, mas aqui será que ele não gerou depois? Não, não tem explicação, ele gerou antes também, né? A irmã Rosângela da Bahia perguntou a diferença de evangelizar, não, desculpa. A irmã Rosângela da Bahia perguntou a diferença de evangelho e de epístola, né? O evangelho, minha irmã, é um conjunto de ensinamentos de Jesus. Por exemplo, os 4 evangelhos. Só tem 4 evangelhos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque é um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, tá? E o que é uma epístola? Epístolas são as cartas dos apóstolos, né? Os evangelhos é um conjunto de ensinamentos de Cristo. Epístola são as cartas dos apóstolos, né? Pedro, Tiago, João, esses que escreveram ali, Judas, amém? Bom, eu respondi essas perguntas aqui e aguarde o próximo, faça a sua pergunta. Algumas perguntas eu estou respondendo diretamente para vocês para não trazer escândalo aqui, né? Porque eu tenho irmãos de outras igrejas, irmãos que não são cristãos, eu tenho irmãos que é da Umbanda, irmãos espíritas, que infelizmente ainda não clareou alguma coisa na mente deles e eu não vou brigar com eles, eles sabem que eu tenho que debater em cima, mas meus irmãos, por respeito e por ética, eu não quero responder perguntas que vai maltratá-los e expulsá-los. Estou alimentando eles com a palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde estarão todos junto conosco, né? Bom, está aí, meus irmãos. Você que ainda não recebeu a sua resposta, aguarde, porque é uma multidão de perguntas, amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.